Senhoras e senhores, um excelente dia, noite, madrugada, independente do momento que você esteja assistindo essa aula, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E o meu objetivo é muito claro, é acompanhá-los no estudo das leis penais extravagantes. E hoje a gente já começa com a lei bem polêmica, a lei de abuso de autoridade. Importantíssima para o seu concurso, uma lei nova, relativamente nova, né? Uma lei de 2019, que alterou uma série de leis antigas, mas que trouxe muitas novidades. E é por isso que quando tem novidade, o examinador sempre gosta de cobrá-las. Bem, para os que não me conhecem, meu nome é Felipe Façanha, sou delegado de Polícia Civil aqui de Minas Gerais, atuo na região de Belo Horizonte, atualmente estou lotado lá na 3ª Delegacia de Venda Nova. Sou mestrando em Segurança Pública e Cidadania e, se tudo der certo, em breve estou defendendo minha dissertação de mestrado. Também sou pós-graduado em Direito Penal, pós-graduado em Criminologia, pós-graduado em Segurança Pública e Atividade de Polícia Judiciária. Bacharel em Direito, além de algumas outras formações dentro da área policial. Mas nada disso importa. O importante é que a gente vai estar seguindo de mãos dadas para sua aprovação. E olha, eu sei como é extenuante trabalhar e estudar. Eu sei como a rotina policial é complexa. É por isso que eu quero caminhar junto com vocês e tentar sistematizar da forma mais eficiente o seu estudo. E como que a gente vai fazer isso? Presta muita atenção na metodologia que a gente vai utilizar. Olha só, a gente vai trabalhar as leis penais extravagantes direto na legislação. Vai fazer as marcações, selecionando os textos e os termos que normalmente o examinador cobra, aprofundando um pouquinho nos detalhes doutrinários. Por isso, muita atenção. Acompanhe essa aula do lado do seu material, seja da nossa apresentação, seja diretamente na lei que eu vou estar citando para vocês. Anotem, isso é muito importante. Não tenha preguiça, eu sei que vocês não têm, mas o exercício de anotar, de escrever, de fazer o seu caderno vai te salvar em muitos momentos. Não adianta a gente preparar o melhor material do mundo, porque o melhor material do mundo é aquele que você produz. E é claro, não existe estudo sem treino. Vocês têm uma plataforma fenomenal para o treino de questões, então use e abuse dessa plataforma, beleza? Então vem comigo que a gente vai iniciar o estudo da Lei 13.869, a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, Lei de 2019. Então vem comigo aqui no slide para a gente entender algumas coisas. Olha só. Primeiro, esta lei revogou outras normativas. Revogou a 7969 de 89, alterou. Revogou também a 8498 de 65. Lembrando que a Lei de Abuso de Autoridade, na sua gênese, era uma lei que era, de certa forma, muito criticada por ser branda demais, por possuir um procedimento muito complexo para que se levasse a cabo a responsabilização de algum servidor público que cometesse algum tipo de abuso. Ora, era uma lei complexa de se levar a cabo para os crimes de abuso de autoridade que lá estavam contidos. E a lei de 2019 trouxe uma gama infinita, muito maior de crimes do que a lei anterior. E veja, é óbvio, como vocês bem conhecem o direito penal, é muito possível que o funcionário público, quando atue em determinada conduta, acabe cometendo um crime do Código Penal, um crime próprio, ou um crime contra a administração pública, uma corrupção passiva, por exemplo, mas também incida, de alguma forma, numa lei de abuso de autoridade, porque são bens jurídicos tutelados e são bens jurídicos diversos. Por isso, muita atenção que é possível ocorrer concurso material de crimes, uma ação só cometendo 2 tipos penais, mas com bens jurídicos diferentes. Então, muita atenção nesse ponto. Mas, voltando para a lei, o que o examinador, o que a sua banca gosta muito de cobrar? Os artigos dos crimes em espécie são muito cobrados, principalmente quando eles têm relação direta com a sua atividade profissional. Por outro lado, as disposições gerais não caem, despencam, e é por isso que a gente vai começar por elas. Veja só, o artigo 1º da lei diz o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometido por agente público.
servidor ou não. Veja, aqui o conceito é lato. Eu vou considerar agente público, servidor ou não, todo aquele que tem um vínculo direto ou indireto com a administração pública. Veja por quê. Olha só, abuso de autoridade cometido por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Já dizia o tio do Homem-Aranha. Quando você tem, o tio Ben, para vocês que não estão lembrando o nome dele, olha só, quando você tem muito poder ou prerrogativa, esse poder ou prerrogativa só pode ser utilizado em benefício do outro. Se você guardar essa chave de compreensão, não tem como você errar as questões. Veja, o seu poder de polícia, o poder que a você foi dado, sempre e só pode ser usado para o benefício do público, nunca para o benefício e para a satisfação própria, seja de qualquer espécie que for. É um poder que só pode ser usado para salvar outras pessoas. Se você entender essa chave de compreensão, você consegue entender o parágrafo 1º. Olha só, as condutas descritas nessa lei constituem crime de autoridade, é que a gente faz uma marcação, quando? Quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Esse termo, finalidade específica, você tem que puxar uma setinha e fazer um coração, porque ele é importantíssimo demais. Qual é a finalidade específica que o agente público precisa ter para que a conduta dele seja juntada, né, adequada tipicamente a um crime da lei de abuso de autoridade? Qual a finalidade específica? Primeira, olha só, vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Primeira finalidade específica, prejudicar outrem. E a segunda finalidade específica, ou beneficiar-se a si ou a terceiro. Então, olha, prejudicar ou beneficiar-se. Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Percebam que temos, então, olha só, 1, 2, 3 finalidades específicas. Benefício de outro, benefício próprio ou de terceiro, melhor, prejudicar outro, benefício próprio ou de terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É aquele negócio assim, olha, é porque eu quis, eu estava afim. Essa ideia, que é muito complexa às vezes a gente apurar, seja numa investigação policial ou numa investigação policial militar, é porque eu tenho que pegar esse liame subjetivo, entrar dentro da cabeça do agente e descobrir o que ele queria. Mas veja, para as provas eu não consigo ter essas dificuldades da vida prática. E aqui, aquele momento não pisca. Não leva a vida prática para dentro de uma prova dogmática. Você vai se complicar. Você guarda a sua vida prática, que ela é importantíssima, vai te auxiliar em muito durante toda a sua vida. Mas na prova, você se atém à prova. Não se atenha a casos específicos, não se atenha à sua prática, atenha-se ao conteúdo cobrado pela prova. Por quê? Porque o direito é uma ciência dogmática do dever ser e não a ciência do ser. Quando você mistura a sua prática, que é importante, mas para uma prova, você desvia do seu objetivo, que é o quê? Acertar as questões. Então vamos acertar as questões entendendo que só comete abuso de autoridade o policial que age de forma específica. Qual é a forma específica? Qual é a finalidade específica? Qual é o fim, a finalidade, o fim, o móvel desse agente? Prejudicar outro, sacanear o coleguinha, beneficiar a si ou a outra pessoa, ou terceiro, ou por mero capricho e satisfação pessoal. Galera, esse parágrafo é coração, viu? Coração é porque é muito importante, vocês não esqueçam. A divergência, e esse 2 aqui, é também muito cobrado. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos. E aqui uma dica para quem estuda legislação, direto na lei, que é a forma mais eficiente. Escreva e rabisque a sua legislação. Por quê? A divergência na interpretação da lei é uma hipótese, tem um risquinho aqui.
O ou separa a segunda hipótese. Então, no parágrafo 2, no parágrafo 2º do artigo 1º, nós temos a hipótese 1 e a hipótese 2. A primeira hipótese é a questão da divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos. E a segunda hipótese é a avaliação dos fatos ou provas não configura abuso de autoridade, ou seja, interpretar de forma diferente a lei ou avaliar de forma diferente fatos ou provas não constitui abuso de autoridade. Isso é muito óbvio, porque a gente percebeu que só constitui abuso de autoridade aquela finalidade específica que é prejudicar o coleguinha, beneficiar a você ou a terceiro, ou ainda por mero satisfação pessoal ou capricho. Esse parágrafo 2º entrou na lei exatamente para proteger nós, policiais, para proteger juízes, para proteger pessoas que fazem avaliação de fatos, leis e provas. Então pensa comigo. A gente tem um tema muito divergente hoje, porque é um tema recente. A questão do posse e porte de drogas para consumo pessoal e a sua descriminalização, trazida por uma decisão do STF. Tema quente, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, porque impacta diretamente a nossa vida profissional. Perceba uma coisa. Se um policial faz uma ação, verifica que o indivíduo está lá com certa quantidade de droga, quantidade esta inferior àquele limite mínimo definido por STF. Mas esse policial, avaliando os fatos e provas, entende que aquilo não é uma questão de posse, porte de drogas para consumo pessoal, mas sim de tráfico de drogas. Ele avaliou todo um contexto e entendeu, ora, mesmo esse patamar sendo inferior ao previsto pelo STF, isso aqui é uma circunstância de tráfico, seja pela localidade que o indivíduo está, seja pelo histórico, ou até pela própria experiência daquele policial. Vejamos que a ideia do tirocínio policial, hoje muito estudado nos campos da criminologia, das ciências policiais, é algo irrelevante. Então esse indivíduo avalia aquele contexto de fatos e provas e entende que aquilo ali é tráfico e não uso. Ele está incidido em crime de abuso de autoridade? É óbvio que não. Primeiro, porque ele não está agindo com a finalidade específica de prejudicar alguém, de beneficiar-se ou a terceira, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. E o parágrafo 2º ainda o protege mais, dizendo, ora, a mera interpretação ou divergência na avaliação de fatos e provas não constitui esse abuso. Então, se ele interpretou aquilo de forma diferente, não tem abuso de autoridade. Guardem, gente, porque o artigo 1º, parágrafo 1º e 2º e o caput caem demais. Primeiro, definindo que agente público, servidor, tem uma ideia lato. Então, você sempre vai interpretar isso de forma muito mais ampliativa. Segundo, que os parágrafos 1º e 2º, primeiro determinando a finalidade e segundo falando sobre a divergência de avaliação. Beleza? E acostume-se, o tio tem uma letra péssima, ele rabisca tudo e a cabeça dele funciona a 1000 por hora. E vocês vão fazendo aquele caderno bem bonito, anotação bacana ou a toda bagunçada, porque o importante é que aquela anotação funcione para você, beleza? Então vamos lá. Quais são os sujeitos do crime? O que é sujeito do crime? Vem comigo, olha só. Sujeitos do crime, de forma bem rasa, sem nos aprofundar de forma desnecessária, diz respeito àquelas pessoas que podem se envolver naquele crime. Quem pode participar, seja do lado ativo ou seja do lado passivo. Lembrando que qualquer crime sempre terá o Estado como vítima imediata ou indireta. Por quê? O Estado cria a lei, e se você descumpre a lei do Estado, o Estado é vítima do seu descumprimento de lei, beleza? Então o Estado sempre vai ser vítima, seja mediata, indireta, ou imediata, direta. Agora eu preciso saber quem pode figurar no polo ativo, ou seja, quem pode transgredir essa norma. Por isso, a gente tem que analisar o artigo 2º com o artigo 1º e os parágrafos. Vem comigo para a lei, olha só. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público. Por isso a ideia de interpretação, de visualização deste conceito de agente público de forma ampliativa.
como acontece no artigo 327 do Código Penal. Servidor ou não, e aqui, atenção, porque a ideia do não servidor que às vezes causa um pouquinho de estranheza. Da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios, compreendendo, mas não se limitando a. Se está compreendendo, mas não se limitando a, significa que isso aqui é uma exemplificação, é um rol não taxativo. É uma explicação. Olha só, agente público vai ter um conceito ampliativo, lato, vai pegar qualquer pessoa que tenha uma ligação com a administração pública, direta, indireta, fundacional. E olha como que a gente vai conseguir dar os exemplos desses casos. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, membros dos tribunais e Conselho de Contas, via de regra, o controle social formal. O que é isso, professor? É aqueles órgãos que têm a capacidade, a autorização de usar armas, mas não só eles. Todos aqueles que exercem poder ou prerrogativa, porque a lei é de abuso de poder ou prerrogativa. Significa que se um funcionário, um agente, um servidor, seja lá qual a nomenclatura que ele tem um poder, uma prerrogativa a ele dado pelo Estado, ele pode cometer o abuso de autoridade. Olha o parágrafo único, veja bem. Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangido pelo caput desse artigo. Significa que, se eu tenho ligação, poder, eu posso ser considerado agente público. E eu posso figurar no polo ativo. Ok? Beleza? Artigo 2º também é top 10. Não é coração, mas, recebe uma exclamação porque ele vai definir todo o norte da lei. A lei de abuso de autoridade, como várias leis no Brasil, ela é muito boa na sua sistematização. Ela começa o artigo 1º falando do que se trata a lei, o artigo 2º falando quais são os sujeitos do crime. Então, atentem-se também a essa sistematização da própria lei. Professor, mas aqui é uma matéria de lei seca, cobra lei seca, é só lei seca? Não. Você tem que ter uma compreensão mais aprofundada da lei seca. Mas os termos, a cobrança vai variar de uma norma, de trocar uma palavrinha, de fazer um copia e cola de um artigo, a um casinho, a uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Por isso, a gente estuda diretamente na lei. Veja só, como é a ação penal? Artigo 3º, a ação penal é pública incondicionada. Não custa a gente relembrar que a ação penal é a forma com que o Estado pode ou não agir, seja sem condições ou com condições. Pensa comigo. Se o Estado precisa de uma autorização, entre aspas, da vítima, significa que a ação penal é condicionada a essa autorização. Que, como os profissionais do direito gostam de nomes rebuscados, eles vão falar o seguinte: é condicionada à representação da vítima. Que nada mais é do que a vítima dar uma autorização para o Estado, falando assim, aqui, pode continuar com a sua perseguição do crime, pode continuar com a sua persecução penal, ou com a sua persecuibilidade. Palavrões que só servem para, às vezes, confundir e cair na prova. Mas a ação penal pública condicionada à representação diz respeito à necessidade de uma autorização do indivíduo lesionado para que o Estado continue agindo. Eu tenho também a ação penal privada, que é aquela em que o Estado inicia, mas toda a continuidade da persecução penal é dada de forma privada. A ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada são sempre as exceções. A regra é que a ação penal pública seja incondicionada. Não tem condição nenhuma. O Estado fica sabendo do crime e parte para a persecução, parte para a investigação, parte para exercer o seu munus, o seu poder,
que é o monopólio da aviso, o monopólio da violência, o monopólio do uso da força e das armas. Então, a ação penal pública incondicionada. E é óbvio, se eu estou tratando de abuso de autoridade, eu estou tratando de algo que é muito grave para o Estado. E aqui ficou a dica. Sempre que a conduta penal for extremamente grave, for extremamente lesiva, ou se essa conduta penal for de uma média gravidade, quando o interesse é mais público do que privado, a ação penal será pública e incondicionada, porque a gente precisa entender as coisas. Eu não disse que o Estado sempre é vítima imediata de uma ação? Ora, se ele é vítima, em tese, ele sempre vai ter também o interesse de perseguir aquele criminoso que descumpriu uma lei que ele mesmo impôs. Daí a ideia da grande maioria dos crimes serem de ação pública penal incondicionada, como é o caso da lei de abuso de autoridade. Será admitida ação penal privada, parágrafo 1º, se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Qual que é o nome disso, gente? Ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Quando o Estado dorme no ponto, não age, ele fica paradão. O particular pode tomar para si essa força, né? Tomar para si essa possibilidade de andar com a ação. Se chama ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Isso está só na lei, gente? Óbvio que não. Isso aqui é um direito garantido pela própria Constituição Federal de 88, que garante essa possibilidade do intentamento de entrar com a ação penal privada subsidiária da ação penal pública quando o Estado dorme no ponto. Veja, a ação será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação penal como parte principal. O que é isso? É o MP poder a todo momento estar do lado do cara. Se ele dormiu no ponto, o cara foi lá e pegou a ação para ele. Ação penal privada subsidiária da ação penal pública. E o MP vai ficar agora ali acompanhando. Se o particular dormir no ponto, o MP pega para si aquele poder. Não vejo tanta incidência na análise das questões que eu vi do seu examinador deste parágrafo, mas ele pode ser utilizado, essa compreensão pode ser utilizada em outras leis penais extravagantes. Beleza? A ação penal subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contando da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Se tem prazo, a gente bota estrela ou faz uma marcação especial. Poucos são os momentos que aparecerão prazos processuais ou processuais penais, prazos híbridos, como é o caso desse aqui. Quando isso ocorre, sempre marca 6 meses para ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Respira, toma um ar, bebe uma água. Eu sei que a matéria no início demora, né? A gente engrenar, mas a gente vai com tudo e vem comigo aqui para o que eu acho, sem sombra de dúvidas, que é o queridinho aqui, coração com estrela, que é o queridinho do seu examinador. Efeitos da condenação, tá? Principalmente, a gente vai ver o 2 e o 3. Vamos lá. Quais são os efeitos obrigatórios, aqueles que sempre acontecem, que independente de uma motivação, independente de estar disposto na sentença, vai acontecer? Primeiro, tomar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. E aqui a gente bota o dinheiro, significa que se você causou dano, você tem o dever de indenizar. Isso porque é próprio do nosso sistema jurídico que quem causa o dano tem que indenizar. É até aquela ideia lá do ilícito civil. Lembram dele? Então, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Presta atenção. Que é um efeito automático da condenação,
tornar certa a obrigação de indenizar. Alguém é condenado, mesmo que o juiz não fale lá, né, não tenha requerimento sobre a fixação mínima da reparação do dano, a própria sentença já torna certa a obrigação de indenizar. Se não tiver fixado esse valor, vai ser executado em processo próprio, mas a ideia do conhecimento não é mais necessária. Já é certa a obrigação de indenizar, vai discutir valores. Agora, pode, a requerimento, o juiz definir um valor mínimo para reparação, é o que está falando aqui, ó, nessa segunda parte. Devendo o juiz, a requerimento, então exige-se o requerimento, aqui, muita atenção, do ofendido fixar na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Agora, presta atenção no inciso 2 e no inciso 3. Muita atenção. Primeiro, você vai no parágrafo único que está aí embaixo e só bate o olho que tem 2 e 3 nele aí, ó. Não precisa nem ler, você já viu que tem um 2 e 3. Se existe um parágrafo único, pela lógica da escrita das leis, é uma exceção ou explicação. Então vem comigo. A inabilitação para o exercício do cargo, mandado ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Aqui, se tem prazo, você bota uma estrela, faz a sua marcação. Então o juiz pode inabilitar alguém para o exercício do cargo, mandado ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. O que é inabilitar? Não pode mais, meu irmão. Você está sem poder fazer isso aí. Né? Se é um mandado eletivo, não pode se candidatar. Se é uma função pública, não pode exercer aquela função. Se é um cargo, ele não pode participar daquele cargo. Prestem atenção, galera. Esse aqui são efeitos penais. Aqui que às vezes vocês se enrolam. Pela teoria dos círculos concêntricos, que eu gosto de utilizar para explicar essa matéria, o direito penal está aqui no meio. Uma lesão ao direito penal, via de regra, lesa o direito civil, que está aqui, e o direito administrativo, que está aqui. Significa que o indivíduo pode perder o cargo em razão de uma sentença na esfera administrativa. Significa que o indivíduo pode ter que indenizar o dano em razão de uma ação na esfera civil. Mas esses efeitos são penais. São efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Então, são efeitos que estão aqui, ó. Significa que, para os efeitos penais, a inabilitação para o exercício do cargo, da função ou do mandado eletivo é de 1 a 5 anos, e eu tenho também a perda do cargo, do mandado ou da função pública. Ou inabilito ou perco. Percebam que o inciso 2 ou 3 são mais graves, não são? Veja, o primeiro está falando da obrigação de indenizar. Causou prejuízo, você torna certa a obrigação de indenizar. O juiz pode fixar um valor mínimo para a reparação do dano, se o ofendido requerer. Agora, o 2 e o 3 diz respeito a gancho. Você está fora por um tempo. Ou perda do cargo, você está fora para sempre. Para isso, a gente tem o queridaço. Esse aqui, meu irmão, esse aqui é 10 corações, tá? É importantíssimo. Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e, então aqui eu tenho um E, que significa mais, então eu tenho que ter condicionado à ocorrência de reincidência, hipótese A, mais a hipótese B. Qual que é a hipótese B? E não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, para alguém ser inabilitado para o cargo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma sentença motivada falando que está inabilitado. E essa sentença tem que demonstrar que ele cometeu reincidência em crime de abuso de autoridade. Ok? Não é complicado. Basta respirar fundo que você vai compreender. A gente vai fazer uma pausa, tomar aquela aguinha e a gente já retorna para continuar revendo um pouquinho do artigo 4º e o seu parágrafo único e os demais artigos importantes da lei. Obrigado!